Pães de leite com recheio de churros. Para o nosso pãozinho de churros, nós precisamos uma colher de sopa de açúcar, que já está aqui na nossa taça. Aqui na minha caneca eu tenho 100 ml de leite morno, com 50 gramas de farinha e um cubinho de fermento, daquele fermento fresco, de padeiro. Eu já misturei aqui, é para dissolver muito bem e vamos adicionar ali juntamente com o nosso açúcar. Vamos mexer muito bem para que o nosso fermento se desfaça, juntamente com a nossa manteiga, e de seguida vamos acrescentar um ovo. Mexemos tudo muito bem e vamos já colocar a nossa farinha. Eu coloquei 250 gramas de farinha sem fermento, porque tem que ser sem fermento, para esta quantidade de líquido. Agora vamos acrescentar também uma colher de café de canela em pó. E nesta hora também acrescentamos uma colher rasa de café de sal. Coloquei aqui um pouco de sal. Agora temos que colocar aqui as nossas mãozinhas para amassar a nossa massa. E temos que esticar bem por mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Vamos reservar mais 100 gramas de farinha para fazermos o amassar. Temos que amassar muito bem. Ela vai colar um pouco nos dedos de início, mas depois, quando começar a desenvolver o glúten, ela começa a desgrudar. Como disse anteriormente, isto tem que ser amassado por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, até desenvolver o glúten e ficar uma massa elástica. Vocês, ao amassar, vão sentindo que a massa começa a ficar assim. E vão sentindo também as areias de sal que nós colocamos com as mãozinhas. Nós vamos mexendo a nossa massa. Eu aqui estou a gravar com uma mão e a mexer com a outra, por isso é que não está a sair muito bem. Nós vamos mexendo, vamos puxando a nossa massa e as areias do sal vão se desfazendo. Pronto, eu aqui já gastei 350 gramas de farinha. Em princípio ainda irei precisar de mais 50. Já finalizamos de sovar. Na totalidade gastou 400 gramas de farinha para o líquido que foi citado. Agora vamos colocar a nossa massa a levedar e vamos preparar o nosso recheio. Pronto, a massa já está aqui no meu recipiente, já cobri com película aderente e lembrando só um aspecto. O forno tem que ser ligado assim que nós começamos a nossa receita. O meu forno está pré-aquecido, ou melhor, liguei para pré-aquecer a 180 graus. Para o nosso recheio eu tenho aqui 200 gramas de doce de leite, ao qual eu vou adicionar uma colher de café de canela em pó. Canela adicionada, vamos envolver tudo muito bem. Após envolver tudo muito bem, agora vamos preparar o seguinte. Vou preparar um tupperware onde eu vou colocar colheradas deste nosso recheio e vai ao congelador durante uns minutos. Depois de termos assim o nosso doce de leite com canela, que já se pode dizer que é um doce de churros, ou melhor, o nosso recheio de churros, está pronto a ir ao congelador ou ao freezer. É para dar consistência para depois nós rechearmos os nossos pãezinhos. Podem ver, a nossa massa já triplicou do volume. Eu vou sovar um pouco mais e depois vou cortar as bolinhas. Geralmente há quem passa o rolo e estica a massa e depois vai cortando em discos. Eu vou cortando com a mão e estendo na mão, mas vou tirando bolinhas e vou pesar. Eu quero pesar bolinhas de 100 gramas cada uma. Eu pesei a nossa massa e ela tem quase 700 gramas. Ou melhor, 600 gramas, perdão. Como o nosso recheio são 7 bocadinhos de doce de leite, eu vou tentar dividir a massa de forma a que todas as bolinhas fiquem iguais. Eu anteriormente disse que iria fazer de 100 gramas, mas não, corrijo essa parte
E então vou dividir a massa em 7 bocados, mais ou menos iguais. Os pães já divididos e pesados, então vamos abrir e vamos rechear com o nosso doce de churros. Eu disse que ia abrir na mão, mas vou acabar por abrir com o rolo. Como o nosso recheio ainda não está assim muito sólido, eu, com a ajuda de uma espátula, coloquei-o aqui na nossa massa. Agora é só puxar assim a massa e formar a bolinha novamente. Pronto, agora eu vou unir aqui as pontas e vamos bolear isto novamente. Como nós boleamos um pãozinho normal. Pronto. E vamos colocar no tabuleiro, que eu já tenho ali, eu já vou colocar no tabuleiro, para deixar ou melhor, para fazer com que ele levede por mais uns 15 minutos, antes de ir ao forno. Os nossos pães de leite com recheio de churros já estão todos moldados, todos recheados e moldados. Agora vamos finalizar pincelando com gema de ovo misturada com açúcar e canela. Depois de termos pincelado todos os nossos pãezinhos com a nossa gema, vamos polvilhar assim açúcar com canela. Em todos os nossos pãezinhos. Depois de estarem todos polvilhados, como vocês veem aqui, vamos aguardar mais uns 10 minutos ou 15 minutos, entre 10 a 15 minutos. Deixamos levedar um pouco mais e depois então vai ao forno, a 180 graus, mais ou menos por uns 30 a 40 minutos. Agora que os nossos pãezinhos já cresceram mais um pouco, então sim, agora vamos proceder à cozedura. Pãezinhos no forno. Daqui por uns 30 minutos eu volto cá a mostrar como é que eles estão. Os nossos pãezinhos estão prontos. Eu vou puxar isto para fora. E já os vamos tirar. Como podem ver, o nosso recheio subiu um pouco em todos eles. Este aqui até abriu bastante. Agora vamos tirar. Em questões de tempo, isto teve 35 minutos no forno, bem quente, a 180 graus. E aqui estão os nossos pães de leite com recheio de churros. Eles não estão muito quentes, como podem ver. Acabaram agora de sair do forno. Alguns deles abriram e vêem-se aqui o nosso recheio de churros. Espero que tenham gostado desta receitinha. Inscrevam-se no canal, coloquem o vosso like e até à próxima. Tchau!